Pessoal, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos a um assunto maravilhoso. Exatamente, muito bom. Primeiramente, quero dar as boas-vindas. Eu sou a professora Cristina Miura e eu falo sobre a periodontia de todos os dias, para todos os dentistas, todos os profissionais. Enfim, eu ajudo os dentistas a conseguirem fazer uma periodontia lucrativa e que seja tudo do bem para o seu paciente e para o dentista. Eu vou falar sobre florais de Bach, sendo uma ajuda além do imaginado, num tema diferente, fora do normal, e eu vou falar aqui como isso aqui se encaixa dentro de um contexto da odontologia, tá? Primeiro eu vou contar a minha história, assim que eu terminei a graduação, eu entrei no mestrado, e quando eu entrei no mestrado de microbiologia, porque eu já era iniciação científica disso, e, ai, gente, foi um mestrado muito sofrido, é um tema muito difícil, é muita coisa, é muito puxado, e eu fiquei estressadíssima, eu surtei, era muito jovem, foi muito difícil. E uma amiga do mestrado, naquela época, ela falou assim, ó, eu acho que eu tenho uma terapia legal para você. E ela me indicou uma terapeuta floral. E eu estava cheia de angústias, cheia. Depois que eu fui para aquela terapeuta, ela me deu um frasquinho cheio de florais. Eu comecei a tomar aquilo ali, não tinha entendido muito, eu só sei que aquilo ali tinha me feito muito bem. Mas a terapeuta, antes de começar, ela contou a história dela. Ela era uma asmática, cheia de problemas, e ela tinha conseguido a cura da asma dela através dos florais, e com toda essa mudança, só com os florais, ela resolveu virar terapeuta floral. E depois disso eu achei muito curioso, mas como eu estava assim muito mal mesmo, achei que talvez valeria a pena experimentar. E enfim, depois de tudo isso, achei curioso, muito interessante. E alguns meses depois surgiu um curso de formação de terapia floral. Aí, como surgi, fui fazer o curso de terapia floral e me dei muito bem. E o legal é assim, a terapia floral é como se fosse uma farmacologia natural, e a orientação é que você comece a trabalhar com florais prescrevendo primeiro para si mesmo. Então, primeiro você começa a estudar, se prescreve, depois você começa a prescrever para familiares, depois você começa a prescrever para amigos, e depois você começa a prescrever para as outras pessoas. É mais ou menos assim que foi a minha história. Como é uma terapia que não tem contraindicação, eu vou passar para vocês como é que vão prescrever, tá? E olha que muitas vezes eu prescrevo florais, na verdade, hoje eu não prescrevo mais florais. Eu tenho kit de florais, eu fabrico e eu dou para o paciente, eu dou de presentinho o meu paciente, e ele leva, tá? E eu pergunto muito para o paciente se ele já ouviu falar de terapia floral, e às vezes o paciente fala assim, olha, meu cachorro toma. E, e para você ter uma ideia, os pets, eles já estão usando mais esse tipo de terapia, porque como os pets, eles não falam, às vezes é mais fácil tratar com terapia floral e acupuntura. Então, por exemplo, por incrível que pareça, os PETs estão fazendo ozonioterapia, acupuntura e florais com excelentes efeitos. Principalmente porque eles são pequenininhos e muitas vezes a terapia alopática é muita farmacologia para um fígado daquele tamanho. Senão eles acabam morrendo de cirrose medicamentosa. Então, por isso, a acupuntura e florais de Bach acabam fazendo o efeito. Mas eu quero começar dizendo assim, a vantagem de acabar usando florais no consultório. A gente tem que pensar assim, que no periodiária, na filosofia periodiária, a gente quer sucesso e eu quero esse paciente para o resto da vida no meu consultório. Ponto. Eu não quero mais paciente que vem como turista, que vem o dia que ele quer, quando ele quer. Nós temos uma proposta muito forte em fidelização, no paciente vindo, no paciente pagando pacotes anuais, no paciente vindo em venda recorrente, como se fosse assim, uma assinatura periodiária que ele fosse segurado de acabar tendo saúde bucal. Só que não basta a gente fazer, não é para fazer termo de consentimento, não é para fazer termo de compromisso, não é para amarrar o paciente. O paciente tem que vir porque ele quer e porque ele sentiu que realmente vale a pena ir para o consultório. E nisso de que valeu a pena, é você sempre ter coisas que agregam valor, coisas que são novas, novidades e acabam ajudando o paciente.
aqui entra a terapia floral. E para entender assim, o que é a terapia floral? Terapia floral é uma terapia natural, portanto, não é um medicamento, não é aromaterapia, não é fitoterapia. Por exemplo, se eu falo assim para o paciente, você conhece terapia floral? Ele fala assim, ah, sim, eu gosto muito de chá de não sei o quê, chá de não sei o quê. Não, não é porque é flor que vai ser chá. Não é, chá é fitoterapia. A terapia floral, ela é muito semelhante com a homeopatia, porque são vidrinhos de gotinhas que a pessoa vai acabar tomando. E aquilo ali, segundo os farmacologistas ou os céticos, aquilo ali é tomar aguinha. E é aguinha mesmo, tá? Os florais, eles foram desenvolvidos pelo Dr. Bach em 1800 não sei quanto, na Inglaterra. E ele era um homeopata. Só que a discordância dele para a homeopatia é que a homeopatia ela trata problemas físicos, alguns problemas emocionais também, numa proposta energética, vibracional, portanto, não tem princípio ativo de que semelhante cura semelhante. Então, por exemplo, se você tem uma dor de cabeça, aquele princípio que causa dor de cabeça vai ser diluído, 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 diluído e vai ser o remédio para dor de cabeça. Assim como se você foi picado de cobra, aquilo que vai ser o resultado, aquilo que vai ser o seu remédio, vai ser o veneno da cobra, que vai produzir anticorpos para virar um soro ou uma vacina contra as cobras. Então, tem o princípio de semelhante, cura semelhante, com a diferença da homeopatia de que nos florais nós não temos nenhum composto físico ali dentro. Na homeopatia também talvez não tenha, pela quantidade de diluições, mas a outra discordância do Dr. Bach para a homeopatia é que tratavam os sintomas. E o Dr. Bach falava que toda doença física, ela começa por um desequilíbrio emocional. Então, a gente precisa identificar esse desequilíbrio emocional e tratar o desequilíbrio emocional para que a gente consiga ter resultado. Então, seria mais ou menos assim, se a pessoa tem uma dor de estômago, para que você não dê um omeprazol, ou para que você não dê um remédio para o estômago, você vai descobrir qual é a causa daquela dor de estômago, o que de emocional vai desequilibrar aquela pessoa para que a pessoa esteja equilibrada e para que ela fique bem. E assim, a pessoa não vai perder energia psíquica, digamos assim, dessa forma, e que depois disso a pessoa vai ficar equilibrada e ela não vai padecer de outras doenças físicas ou emocionais. Parte do princípio de que todo desequilíbrio ele tem um fundo emocional ou tem uma origem emocional antes de desestruturar o corpo físico. Claro, depois que virar um desestruturamento de corpo físico, vai ter que tratar o corpo físico, né? Por exemplo, virou um tumor, corta o tumor, não tem como a gente conseguir tratar tumor por florais. Mas se estão falando que câncer pode se originar de uma mágoa reprimida, guardada por muito tempo, tem floral para mágoa, e mágoa seria um tipo de sentimento que acabe tendo por ali. É mais ou menos assim. E como isso vai funcionar na odontologia? Então, todo mundo que é dentista que está me ouvindo vai saber que no dentista a gente tem contato, a gente tem proximidade, a gente tem confiança, e nós lá da filosofia periodiária, a gente começa a ter pacientes de longa data. E é tão longa data que a proposta é que o paciente fique o resto da vida. Tem pacientes que estão há muitos anos comigo e a proposta é que eles fiquem sempre. E se não ficar comigo, vai ficar com alguém da minha equipe. E assim a gente se torna amigo, e mesmo que seja paciente de primeira consulta, a gente ouve a queixa do paciente. Ouve a queixa, mas não é psicólogo. E não é nossa função fazer psicoterapia. Nem é nossa função fazer uma sessão de consulta de terapia floral. Não é sob esse propósito que eu estou dizendo. Se você quiser deixar de ser dentista para virar terapeuta floral, vai ter que fazer uma formação em terapia floral. Não é a proposta dessa live de hoje. Mas como dentista, humanista, que trabalha com pessoas, e essas pessoas, elas podem estar precisando de alguma ajuda vibracional em alguma coisa que você precise, é nisso que o floral vai trabalhar. E como você vai ajudar esse paciente, o efeito colateral mais bacana que a gente acaba tendo é o paciente muito feliz na nossa cadeira do consultório. Muito feliz retornando, e ele dizendo que isso realmente
ter o resultado, que eu senti medo e tudo mais. É a confiança que ele vai adquirir em nós, que a gente vai ajudar de alguma forma. A gente vai ajudar através da odontologia, mas conforme o que ele for falando, eu digo assim, eu sou a porta de entrada para terapias integrativas. Depois, se ele quiser aprofundar, eu indico para outra terapeuta floral, se assim desejar. Não dou consulta de terapia floral, mas se ele conta algum aspecto emocional, eu vou acabar falando para ele. E o primeiro aspecto emocional, que é o campeão que existe no consultório odontológico, é o medo de dentista. Entendendo que é medo de dentista, que o paciente não vem por medo, eu tenho florais para medo. Agora, aqui fizeram uma pergunta bem bacana: como é que eu abordo o paciente? Eu já passei por uma fase de fazer tudo isso de explicação sobre o que é terapia floral, para fazer uma prescrição de terapia floral. Depois, um dia, eu ouvi uma palestra sobre hipnose, e era um dentista odontopediatra que trabalhava com hipnose clínica, e ele usava nos pacientes pediátricos dele. E ele falou assim, que no começo, ele chamava a mãe, ficava explicando o que era hipnose, o que era. E ele falava que, às vezes, a explicação acabava causando mais confusão do que a terapia em si. E depois, por fim, ele falou assim, olha, gente, o paciente não confia na gente. A gente fica explicando para o paciente qual é o sal anestésico que a gente escolheu para a boca dele, qual é o diâmetro da agulha que a gente escolheu para ele, qual é a técnica anestésica que a gente escolheu. A gente não fica falando, porque pressupõe que o paciente acredita, confia no nosso trabalho e que nós vamos escolher o melhor para ele. Enfim, eu falo que eu trabalho com terapia floral e eu pergunto se o paciente aceita. Pronto, simples assim. Se ele falar assim, que eu não quero, não aceito ou não acredito, não tem problema nenhum. E isso, como eu falei, eu não dou uma consulta de terapia floral, mas eu acredito que isso vai melhorar. Melhorar quem? O paciente que tem medo de dentista, ele vai receber um floral para medo. Paciente tabagista, geralmente os tabagistas são ansiosos, são irritados, impacientes, ou eu pergunto, olha, terapia floral serve para sentimentos. Qual é o sentimento que você gostaria que eu incluísse dentro da sua receita de terapia floral? Aí, e eu falo assim, e você nem precisa me contar o fato. Às vezes, se a pessoa desejar contar o fato, a pessoa pode contar. E no que a pessoa conta, eu incluo na receita de terapia floral e eu prescrevo. Como eu falei, hoje eu não prescrevo mais, hoje eu dou de presente, porque eu tenho o kit, a minha auxiliar manipula rapidinho e a gente entrega de presente para ele como forma de agregação de valor. Mas nem sempre foi assim. E assim, a gente acaba ajudando o paciente a passar melhor. Aí aqui, acabaram de comentar aqui, ó, meu filho tomou florais para se preparar para uma cirurgia. Preparação de pré-operatório com florais de Bach é a coisa mais bacana que tem. Mais bacana. Porque a gente coloca composto para medo e composto para cicatrização. Se colocar só esses dois, eu vou falar, tá, ao longo da live. Se colocar só esses dois, tá tudo certo, tá tudo feito. O paciente já vem mais preparado. E o paciente, ele começa a se sentir confiante, se sente seguro, e a experiência na odontologia acaba ficando muito bom. E o bom que aí é o seguinte, no peridiária, a gente quer que o paciente goste de ir para o dentista. A gente quer deixar de virar aquela demanda indesejável. Na administração e marketing, eles têm um termo assim. Existem coisas que o consumidor deseja. Ai, eu quero uma bolsa Vitor Hugo, eu quero maquiagem, não sei o que lá, eu quero calçado, não sei o que lá, quero isso. Mas tem coisas que ninguém quer e só vai consumir se precisar. Por exemplo, caixão de defunto, por exemplo, ir para o dentista. Ninguém quer. Ó, pra vocês terem uma ideia, está escrito exatamente isso no livro de marketing. O que é que ninguém quer? Ninguém quer comprar caixão de defunto, mas se o dia que precisar, compra, né? Ninguém quer ir para o dentista, mas o dia que precisar, vai. E o que nós queremos é que ir ao dentista se transforme numa experiência muito agradável.
esta é a proposta do Periodiária, onde nós queremos devolver saúde, nós queremos manutenção preventiva e nós queremos o paciente pelo resto dos seus dias. E o efeito colateral maior é que a gente consegue uma renda recorrente para o paciente. O efeito colateral da gente ensinar como é que faz o paciente economizar no dentista é que o dentista fatura mais, porque a gente consegue um efeito colateral de muita confiança. Então, confiança no dentista é uma moeda de troca que não tem igual. E florais de Bach também vão trazer isso, vão trazer segurança e confiança. Por quê? Talvez o dentista pense, deixa cariar, se cariar eu conserto, vai dar ticket maior, vai um procedimento mais caro, mas um dia caria, um dia estraga, outro dia fratura, outro dia quebra, e ninguém quer, você está sempre dentro da roda da demanda indesejável. Tem que ir no dentista. Eu adoro a doutora. Mas eu não gosto do que você faz, que é ruim. Aí a gente quer melhorar. Enfim, na lista daquilo que o paciente tem que fazer, que os florais podem ajudar, de fundo emocional, para e pensa. Os diabéticos de fundo emocional. Não sei se vocês sabem, mas o desequilíbrio das emoções descompensa o diabetes. Só de ouvir o diabético, se a gente der uma frestinha para ele começar a contar da vida dele, talvez hajam coisas muito desequilibradas que causam aumento de cortisol, e esse cortisol desequilibra o diabetes. Quantas pessoas com fibromialgia estão aparecendo? E teve um caso de uma paciente que dor, hipersensibilidade, conversa vai, conversa vem, nem era para ter tudo isso de hipersensibilidade, ela tem fibromialgia. Depois a gente faz aquela famosa conversa olho no olho. É o seguinte, a fibromialgia está muito relacionada com aspectos emocionais e te deixa muito sensível à dor. Talvez por isso que você tenha tamanha hipersensibilidade dentinária. E se você quer fazer uma cirurgia de recobrimento radicular, só abrindo um parênteses, eu não quero operar paciente com fibromialgia em fase aguda, porque é o paciente que vai morrer de dor, e não há nada para fazer, porque a dor é dele, a dor é da doença fibromialgia, e que toda dor sentida é uma dor intensa. Se não conseguir estar bem equilibrada a doença, não tá bom. Como é que equilibra fibromialgia? Tem medicamento, mas tem a tarefa de casa, que é uma alimentação bem equilibrada, que é fazer uma atividade física leve e regular, e é fazer psicoterapia para conseguir tirar tudo aquilo que tá desequilibrando a pessoa. Daí é só falar, a pessoa começa a chorar e conta todo o desfiladeiro de uma história de dor de uma avó controladora, e controla a filha, e controla os netos, e controla os genros, e porque minha neta não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, porque a minha filha não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, porque o meu genro não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, precisa de terapia. Mas os florais conseguem minimizar tudo isso que ela acaba remoendo, que acontece nela. Então, a fibromialgia, ela tem um fundo emocional, e a gente consegue indicar para o psicólogo, mas a gente consegue algo além. E a multidão dos bruxômanos, bruxismo, gente tensa, dentes fraturados, pessoal com medo por causa da Covid-19, os negócios ruindo, todo mundo com dificuldade, tem floral para medo, para tensão, para ansiedade, para preocupação, para tabagismo, tudo isso que o paciente contar de alguma coisa emocional, existe um floral para ajudar. Quando alguém aqui comentou no começo da live de que eu já tomei florais e acabou não surtindo efeito, e às vezes eu recebo pessoas que falam assim, doutora, eu já tomei, mas isso não funcionou. Existe um limiar onde o floral vai funcionar. Por exemplo, ele é uma terapia de equilíbrio e ele vai trabalhar num nível muito delicado, muito sutil. Então, por exemplo, você está meio tristinho. Você está tristinho, existe floral para tristeza, mas se você está deprimido no fundo do poço, o floral não te levanta. Por quê? Porque ele já virou uma coisa somatizada, você está com neurotransmissores lá no pé, não funciona. Criança com medo de dentista, a gente vai conseguir minimizar o medo, mas ela não vai parar de chorar na cadeira do dentista, tá? A minha sócia, odontopediatra, ela já fez inúmeros cursos de florais, ela falou assim, isso aqui não funciona para mim. Então, para ela é educação, prevenção e óxido nitroso, ou sedação.
várias coisas que ela faz, mas não é uma coisa para falar que seja milagrosa. Outra coisa, não é imediatista. Por exemplo, olha, chegou o paciente com fibromialgia, vou te curar. Não, não vai. Demorou quanto tempo para remover tudo aquilo ali de mágoa, raiva, julgamento, tudo isso? Demora, é uma coisa, é uma ajuda. Agora, se o paciente quiser um algo a mais, ele vai num terapeuta. A minha proposta não é ser terapeuta floral. Eu vou dar um algo a mais, eu vou dar um valor agregado, eu vou dar um mimo, eu vou dar um preparatório para a cirurgia, para que ele se sinta melhor, tá bom? E é por isso que isso daqui é tão, tão, tão legal, tá? E aí não tem contraindicação. Não tem contraindicação por quê? Porque é água, tá? Como os florais, eles são feitos? Como o Dr. Bach era um homeopata muito sensível, e dentro do princípio do semelhante cura semelhante, então, por exemplo, se ele chegava perto de uma flor e ele sentia que essa flor lhe dava um sentimento de medo, esta é a flor para o medo. A flor, o floral para o medo é o mímulus. Depois eu descrevo cada um. E aí pega a flor, coloca num banheirão de água mineral, e essas flores ficam tomando um banho de sol para que a energia, o princípio energético da planta acabe chegando na água. Esta água é coletada e ela é misturada com vinho para que segure o espírito da flor, e isso é envasado e vendido da Europa para todo mundo. Esses são os princípios dos florais, ou seja, é uma água onde a florzinha ficou lá tomando sol e só. E isso funciona. Agora, se quiser, primeiro experimenta em você para ver se funciona ou não, tá? E aí são 38 remédios para todo tipo de sentimento, onde vão ser, não que existam só 38 sentimentos, mas com as combinações que a gente alcança. Tem outros sistemas de florais. Tem florais da Amazônia, tem florais de Minas, tem florais de Saint-Germain, tem florais australianos. Eu me restringi a estudar os 38 florais de Bach e não dou conta de estudar todos eles, porque é muita coisa, é uma farmacologia. E aí, florais de australianos, por exemplo, tem um monte, florais de Minas são ótimos, tem um monte. Não me proponho a ser terapeuta floral, mas para ajudar o paciente. E às vezes a gente consegue colocar para o paciente ficar melhor. Quanto tempo antes do procedimento? Pelo menos uma semana antes já ajuda. Mas se não conseguir, existe uma possibilidade de você pegar o vidro que compra direto, chama vidro de estoque, e o paciente está com muita ansiedade. Eu pego uma gotinha do puro, abre a boca, eu pingo uma gota na boca do paciente. Isso já acaba melhorando. Ele tem um efeito sutil, pequeno, e ele é muito bom para associação de técnicas. Associação de técnicas assim, se eu uso floral para o pré-operatório, para a cirurgia, para a raspagem, para procedimento odontológico, ele vai tomar alguns dias antes e nada me impede de eu associar outras coisas. Ele pode fazer óxido nitroso. Mas se fizer óxido nitroso, que é mais forte que o floral, para que dar o floral? Uma coisa ajuda em coisas diferentes. Aí, às vezes ainda faço acupuntura, faço terapia floral e faço dormonide ainda, tudo junto. Mas daí você não sabe que funciona. Funciona. Eles trabalham em níveis diferentes, mas eles acabam funcionando. Não substitui tratamento médico. Se o paciente está depressivo, está no fundo do poço e precisa de medicação, vai precisar. Tomou para o sono, não faz efeito. Efeito sutil, como eu falei. Se ele já está somatizado, se isso já está, assim, já virou efeito físico, não vai funcionar, porque ele é sempre um efeito sutil. Agora, assim, falta de sono tem N motivos, desde preocupação até falta de melatonina. E aí vai muita coisa para a gente falar. Aí, a Marina falou, eu uso floral concentrado e não o diluído 15 minutos antes do procedimento. E às vezes eu uso imediatamente antes do procedimento. Por exemplo, o paciente chegou e o paciente é muito ansioso e acaba, tá com muito medo, dou na hora mesmo. Claro, um pouquinho antes acabava ficando e depois, um pouquinho antes, dá um efeito melhor, ou se não, pode dar em cima da hora mesmo, com o paciente sentado. Então, agora eu vou falar como é que a gente vai fazer para prescrever. O floral para medo é o Mimulus, M-I-M-U-L-U-S. Como é que você vai prescrever? Para fulano de tal. Pula a linha. Florais de Bach, B-A-C-H, florais de Bach, Mimulus. Aí você coloca 3 pontinhos, 50 ml,
e vai tomar 4 gotas 4 vezes ao dia. Simples assim. Este é o floral para medo. Medo de dentista, medo de cirurgia. E tem um outro floral muito utilizado para odontologia, que é o rescue. O rescue, ele é o rescue mesmo, de resgate do inglês, né? R-E-S-C-U-E. Rescue. Aí você pode, o rescue ele é um composto de 5 florais, onde ele acaba virando um composto de resgate e ele é muito utilizado, por exemplo, para pós-operatório. Porque dentro da filosofia da terapia floral, a gente vai entender que as células tomaram um susto e elas podem ter ficado traumatizadas por alguma coisa que vai acontecer, o que aconteceu, como, por exemplo, um procedimento operatório. Como, por exemplo, um tratamento restaurador. Ou a própria pessoa acabou sofrendo muito por conta daquele procedimento. Então, a gente pode fazer a combinação de Mimulus e Rescue. Aí faz a prescrição Mimulus e Rescue, 50 ml ou 30 ml, e vai tomar 4 gotas 4 vezes ao dia. Esse Rescue é um composto de 5 florais, que é o Star of Bethlehem. Esse Star of Bethlehem é para choque. Então, por exemplo, se bateu o carro, aconteceu uma coisa, um familiar ficou doente, você perdeu um não sei o quê, qualquer coisa muito súbita que tenha causado um desequilíbrio emocional por conta desse susto, desse choque, o Star of Bethlehem vai equilibrar. Então, ele tem esse. Ele tem outro floral que é o Rock Rose, que é para pânico, ou para uma coisa muito grave, muito grande que acaba acontecendo, quando, por exemplo, a gente vai anestesiar, é um pânico momentâneo. O paciente ele pode ter medo, que ele vai ser equilibrado pelo Mimulus, quando ele não quer ir para o dentista, ele tem medo de ir para o dentista, ele posterga ao máximo o agendamento, ele está com a boca deteriorada, mas ele não vai para o dentista, esse é o Mimulus. Mas quando ele sentou na cadeira, ele precisa do Rock Rose, que tem no Rescue, para pânico, porque aí, quando ele senta, ele entra em pânico, equilibra o pânico. Existe um outro floral, muito para hoje em dia, que é o Impatience. O Impatience chama Impatience, o Impatience em inglês, para os impacientes. É um floral para um desequilíbrio de tempo. Para quem sempre tem a sensação de que todo mundo faz mais lento que deveria fazer, tudo acontece mais lento que deveria acontecer. O tempo não passa. Então, mas doutora, vai demorar 3 meses, 4 meses para colocar o dente do implante? O quê? Mas não tem como fazer antes? Bom, se conseguir fazer um neném nascer de 9 meses com 5, talvez as coisas funcionem, mas ainda não dá certo. Então, precisa de pelo menos 3 a 4 meses para o implante se integrar. Ai, doutora, mas assim não dá, né? Nossa, mas só tem um horário semana que vem? Como assim? Esse é um impaciente. Esse precisa do impatience. E não é só para o consultório, para tudo na vida da pessoa, a pessoa está absurdamente impaciente. E esta impaciência, ela gera um desgaste mental. Então, é o terceiro remédio que tem dentro do Rescue. Cherry Plum, o Cherry Plum é para o desespero também, que ele é priminho do pânico, e o Clematis, quando às vezes assim dá uma tontura, um devaneio, a pessoa ficou fora do ar por conta de alguma coisa muito forte que tenha acontecido. Enfim, o Rescue é uma conjunção desses 5. Então, se você estiver dando Rescue Remedy mais Mimulus, você está dando 6 florais. E o que é legal da terapia floral, e também o motivo de eu estar falando numa live, é que os florais de Bach, diferentemente da homeopatia, eles não têm contraindicação absoluta. Se alguém tomar um floral que tomou e não tem nada a ver com aquele sintoma que está tendo, só não vai acontecer nada, absolutamente nada. Inclusive, às vezes, é assim, tô vendo assim, a família ansiosa, o filho ansioso, a mãe ansiosa, todo mundo ansioso. Então, eu dou Mimulus e Rescue para todo mundo e eu falo assim, você quer fazer mais efeito? Você pega o vidrinho e você vai colocar em todas as águas da sua casa. Coloca a água na água da geladeira, no café, no leite, no suco, todo mundo fica bem. E aí o paciente volta na semana seguinte falando assim, nossa, doutora, eu estou mais leve. É isso. Não vai sedar, não vai deixar ninguém que teria indicação para um ansiolítico
se liberar do ansiolítico, não chega tanto, ele é muito sutil, mas ele vai ficar melhor. Por exemplo, tinha um paciente que ele morria de medo. E esse paciente, ele sentou na cadeira no primeiro dia e ele molhou a cadeira. Quem já teve paciente que encharcou a cadeira de suor e vai embora com a camisa e a metade da calça empapado de suor, de medo? E aí, no primeiro dia, já dei o floral para ele, e depois, ao longo do tempo, ele começou a se sentir melhor, e ele falou assim, nossa, doutora, acho que eu me acostumei com você. Ah, que bom, acho que você se acostumou comigo, mas não foi não, tá? Porque eu não faço milagre. Esse é o floral. Este é o efeito do floral. Ele é tão delicado que ele acha que fui eu não fui. Não fui que eu não faço milagre. A outra paciente, assim, ela chegou e a dona da clínica bateu na minha porta. Falou assim, doutora Cristina, vem aqui que eu quero te apresentar uma pessoa. Olha, essa aqui é a Rosângela. Rosângela é paciente nossa de longa data, mas ela morre de medo de dentista. Imediatamente ela começou a chorar copiosamente. Chorou. Doutora, eu tenho vergonha de dizer isso, mas eu morro de medo de dentista. Eu sou grande, mas eu tenho vergonha dos meus dentes, mas eu morro de medo de dentista. O que eu posso fazer? Isso é maior do que eu. Ela tem vergonha dos dentes, ela tá com os dentes estragados, ela estava vendo os dentes podres dentro da boca dela, mas ela não tinha coragem de ir para o dentista. Enfim, dei o floral para ela foi para terapia e a gente combinou que eu iria sedá-la com Dormonide. E já deu Dormonide para ela tomar 15 minutos antes para fazer uma raspagem. 15 dias depois ela apareceu de pé. Você não vai tomar o Dormonide? Não, doutora. Eu conversei com a minha terapeuta e resolvi que eu vou enfrentar essa. Não derramou uma lágrima para quem chorou copiosamente na sala de espera. Este é o efeito do floral. E essa paciente é minha, para quem chorou copiosamente na sala de espera, de falar que só de ouvir falar que tem que ir para o dentista, ela derramar tudo aquilo de lágrima, é medo, é de verdade. E aquilo ali equilibrou, e ela tomou umas 2 vezes, mais 2 fresquinhos de floral que eu dei, e depois nunca mais chorou, e ela ri e fala assim, agora eu tô me comportando bem, né, doutora? Agora eu tô bem. E o floral, ele tem a seguinte mágica, tá? Segundo a terapia floral, você tem um lado desequilibrado que ele equilibra. Então, por exemplo, o lado desequilibrado do medo é o medo. Medo, 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 medo. E quando o floral, por ser um equilíbrio energético, ele vai te transformar para o oposto positivo, que é você ter conhecimento de que algumas coisas não são agradáveis, mas vai te equilibrar para a coragem de enfrentar pequenas coisas. Então, assim, você sai do pêndulo do medo para você chegar no pêndulo da coragem. Olha, gente, quem tem medo de, sei lá, tem medo de quê, né? De tempestade. Tempestade é assustador. Só que a gente já tem a confiança de que, bom, acho que não vai cair nenhuma casa, acho que não vai cair nenhuma árvore. Bom, o céu não vai cair, então vamos esperar a tempestade passar. Esse é o oposto positivo da coragem. Eu vou para o dentista. O dentista não é agradável, a gente não faz as coisas mais gostosas do mundo, mas o paciente vai enfrentar. Este é o oposto do equilíbrio, sabe? Deixa eu responder umas perguntas aqui, tá bom? Ó, pavor de anestesia, quase todo mundo tem. E para quem tem medo de anestesia, por exemplo, não tenho medo do dentista, mas eu tenho medo da picada da agulha, tá? Isso daqui, se fizer uma estatística, é muita gente. Aí o floral para medo vai equilibrar o medo da anestesia. É para isso, é o Mimulus. Aí, se você quer algo mais, vai dar Mimulus e Rescue. Só disso vai amenizar, e aquilo que é o medo daquela situação melhora. E dentro do contexto periodiário, é também por isso que a gente não dá anestesia, tá? Qual a posologia do Rescue para pós-operatório? Então é o seguinte, como os florais não são medicamentos, ele não tem uma posologia exata. Então, por exemplo, se a posologia são 4 gotas 4 vezes ao dia, não são 16 gotas, porque é terapia energética, assim, meio como água benta, tá? Ele faz bem, não importa a quantidade. E se você quiser aumentar a intensidade do efeito do floral, você vai aumentar a frequência da tomada.
Então, por exemplo, tem uma garrafinha de água, coloca 4 gotas. Aí, por exemplo, dei para a secretária ia fazer prova de não sei o que lá. E ela falou assim, que ela colocou 4 gotas na garrafinha de água, e ela falou assim, que parecia que só de tomar um golinho daquilo dava um bem-estar. E passou a prova inteira tomando um golinho, de golinho em golinho. A intensificação do efeito é a frequência da golada. Aquele dia que a pessoa tiver com muita ansiedade, vai pegar água com floral, o que é? Uma garrafinha de quantos ml? Se vai ser de 500, vai ser de 1.000 ml, 2.000 ml, 5.000 ml, 5 litros, 10 litros, não importa. Existe um floral que é o floral do aprendizado, que é o Chestnut Bud. O Chestnut Bud até houve uma discussão, por que não coloca floral de aprendizado na caixa d'água da escola? Porque ele favorece o aprendizado. Ou gente que bate a cabeça e erra sempre na mesma coisa, Chestnut Bud. Esse Chestnut Bud, ele é muito bom para isso, mas ninguém está pedindo para tomar floral, então a discussão ética que é o ideal é que se peça autorização para que a pessoa tome um floral, porque às vezes a pessoa não está afim de tomar. Então, o aumento da intensidade é o aumento da frequência e não tem dose exata. Eu falo assim, paciente, para ficar fácil, pega a aguinha que você carrega para lá e para cá, põe 4 gotas nele e vai tomando água de floral o dia todo, tá bom? Paciente que tem muita dificuldade de aceitar o tratamento, eu indiquei o Rescue. Ele traz o vidro no bolso, durante a sessão ele pede para interromper e tomar a gotinha do floral. Aí ele diz para continuar. Olha que legal, é isso. Para a ansiedade é medo, é um medinho. É o medo da antecipação, é o medo do que vai acontecer, é o sofrimento por antecedência. Então, o Mimulus, que é o floral para medo, é o floral para ansiedade também. Já vou passar o livro que a gente vai colocar, tá bom? E eu estou com falta de melatonina, exatamente. Uso floral concentrado, não diluído, isso. Aí, para usar o concentrado, é interessante acabar fazendo um curso, tá? Aí é o seguinte, 50 ml é para mandar prescrever o floral. Aí a gente faz a prescrição do floral, faz 50 ml porque ele dura mais, tá? Tem para criança para parar de comer doce? Então, daí o comer doce já é uma questão muito mais profunda, né? Porque daí pode ser ansiedade, pode ser vício, tem muita coisa. Então, por exemplo, a questão não é o comer doce, tá comendo doce por quê? Porque é ansiedade mesmo? Ou tá comendo doce porque tem raiva, ou tá comendo doce porque tem hábito, ou porque tá comendo doce porque toda vez que come doce, a sua insulina vai lá para as cucuias e depois a glicose vai lá no pé e a pessoa morre de vontade de comer doce de novo. Quanto mais doce você come, mais insulina você vai ter, mais você vai ter assim, ó, come um doce, a sua glicose vai lá em cima, a insulina bota ele lá no pé. Quando chegou lá no pé, você tá louca para comer um doce. Aí você come um doce, porque você tá com vontade de comer doce, aí a sua insulina vai lá em cima, aí ele dispara, a sua glicemia vai lá em cima, dispara a insulina, vai lá no pé. Bom, a insulina, ela tira a glicose do sangue e, como o Dr. Marquezine falou, ela não desaparece, tá? E ela vai ser transformada em glicogênio e depois ela vai para sua cintura. Por isso que comer doce engorda muito, porque faz ter muita fome. Então, criança, adulto, quanto mais doce come, mais vontade de comer tem. Então, tem razões emocionais e tem razões biológicas. Aí que entra a coisa, tá? Para você virar terapeuta floral, tem que fazer a formação para você entender dos sentimentos que acabam tendo, né? Então, criança dorme mais cedo, tá dormindo mais tarde por quê? Tá dormindo mais tarde porque tá agitado, porque tá ansioso, porque os pais são impacientes. Por quê? Porque não para de pensar. Por exemplo, tem um floral que é para as pessoas que pensam demais. Gente que pensa, fala. Esse é o White Chestnut. O White Chestnut é para as pessoas que pensam, não para de pensar. E essas pessoas geralmente têm, porque o pensamento interfere no estômago na medicina tradicional chinesa, tá? Mas essas pessoas acabam tendo ou indigestão, ou um bolo no estômago, ou essas pessoas vivem de tomar antiácido, porque acabam afetando ali, porque tem um pensamento extremamente acelerado, tá? Enfim, eu vou falar assim dos cursos, tá? Tem vários cursos. Eu estava procurando alguma professora para falar no online, para não ser eu para falar, mas não encontrei. Mas tem cursos, e o meu curso, o curso que eu fiz há 22 anos, foi um curso presencial do Bas Center.
E se vocês procurarem na internet, tem Bach Center, só que assim, só nos grandes centros é um curso presencial que agora não vai ter. Mas como nós somos dentistas, eu vou indicar aqui o livro que eu mais gosto, tá? Tá encapadinho, tá despencandinho. Esse é o que eu mais gosto de todos que eu tenho, tá? Se for falar, compra um livro, compra esse. Chama Os Remédios Florais do Dr. Bach. Esse livro, Os Remédios Florais, eles têm estudo de caso. Então, ele tem o lado desequilibrado e o lado equilibrado. Como é que a gente começa a prescrever floral? Você pode prescrever florais, e aqui eu ensinei o Resco e o Mimulus. E o paciente vai lá e prescreve. Aí sabe o que vai acontecer? Ele não vai fazer, porque às vezes o paciente está numa loucura tão grande e ele não prescreve. Uma vez, antes de eu ter comprado o kit, eu fiz um acerto, fiz uma parceria com uma farmácia de manipulação local e ela me fazia 10 florais Resco e Mimulus. E eu já trazia os 10 vidrinhos de florais, e esse floral eu dava para todo pré-operatório. Acontece que meu volume de paciente é grande, começou a ficar muito caro, e por conta disso, eu tenho vidrinhos, e eu comprei o frasco, mas para fazer isso você tem que fazer o curso, até para você conseguir ter mais café no bule para falar. Ou você compra o livro, como eu falei para vocês, é uma farmacologia de 38 remédios, e é uma coisa relacionada a sentimentos. Por conta de sentimentos, você vai falar, você vai ter que entender sentimentos, tá? Tem para comprar em farmácias, tem floral pronto nas lojas de produtos naturais. Tem floral para pet e tem floral para gente. E aí tem floral para parar de fumar, floral para emagrecimento, floral para ansiedade, floral para sexualidade. É um kit adivinhado. Qual é a diferença disso? O floral pronto, ele pode funcionar, mas ele não é um floral direcionado para a pessoa. Para ele ser especificamente direcionado para a pessoa tem que fazer um curso, ou você tem que ir para uma terapeuta floral, que é outra coisa. Aqui a gente só está indicando um floral para uma situação emocional muito comum e corriqueira, que é medo, ansiedade de pré-operatório. Para isso, acaba acontecendo tudo isso. Quem tem muita mágoa, essa era eu, tá? Ai, tinha umas coisas que me deixavam muito. A mágoa é uma chateação que acaba ficando, tá? E a mágoa é o Willow, W-I-L-L-O-W, é o Willow. E para medo e ansiedade tem 2 tipos. O sono já é outra coisa, né? O sono, primeiro vamos tratar o sintoma emocional para ver se trata o sintoma físico. Tem 2 tipos de ansiedade para a terapia floral. Tem a ansiedade, que é o medo de coisas que você sabe, e a gente pergunta assim: ansiedade, você sabe de que você está ansioso? Uma coisa assim, eu tenho uma prova semana que vem, eu estou ansiosa por cada prova. Esse é o Mimulus, que é o medo de coisas conhecidas. Existe uma outra ansiedade, que é uma ansiedade assim, eu não sei do que, mas eu sei que eu tenho medo de uma coisa que eu não sei o que é. Eu não sei o que é, esse é o Aspen, A-S-P-E-N, Aspen. Medo de coisas conhecidas é o Mimulus. Aspen é o medo de coisas desconhecidas. Prescreve Rescue e Aspen e toma e vê se melhora. Existe também pessoas que ficam pensando o dia inteiro, igual disco furado. Pensa, e acabou o dia e está esgotado de pensar. Geralmente essa pessoa faz bruxismo, porque o pensamento esgota. Isso agora cruzando florais com medicina tradicional chinesa. O excesso de pensamento desequilibra o estômago energético da medicina tradicional chinesa, que desequilibra o fígado, em consequência, pela medicina tradicional chinesa, e acaba afetando os músculos e dá dor muscular. E aí, assim, a pessoa acaba tendo bruxismo. Para gente que pensa, a gente prescreve o white de branco em inglês, white chestnut. O white chestnut, C-H-E-S-T-N-U-T. White chestnut. Esse white chestnut é para excesso de pensamento tipo disco furado, pensamento obsessivo, pensamento que vai e não volta, e não para, e tudo mais, né? Para o luto, tem uma coisa assim, o luto tem
é uma mudança. Existe uma coisa assim, mudou a vida. Então, existe um floral para períodos de mudança. Para a gente conseguir. E o oposto positivo da tristeza, do luto, é de que a gente vai passar a enxergar o que vai no futuro como um aspecto positivo, é um novo momento da vida, e que aquele passado vai ser deixado para trás, um desapego ao passado, para que o futuro seja bem aceito. Este é o Walnut, W-A-L-N-U-T, W-A-L-N-U-T, Walnut. Pode haver tristeza no Walnut, que vai ser o Mustard, M-U-S-T-A-R-D, Mustard, para tristeza. E às vezes tem uma coisa assim do luto, de ficar muito apegado ao passado, de quanto era, como era, como era. Aí tem o honeysuckle. Honey, de mel em inglês, é H-O-N-E-Y, tudo junto, S-U-C-K-L-E, honeysuckle, para quando a gente acaba tendo muito apego ao passado. Esse é meio um conjunto de coisas para o luto. Ansiedade, aqui, ó. Ansiedade é o mimulus, pensa demais, white chestnut, insônia tem que ver o que que é, a separação pode colocar o luto também, e se tiver mágoa, é willow, se tiver raiva, é o holly. Só que assim, o que, que ele acaba trazendo, né? O floral, ele ameniza esses estados emocionais, mas fazer uma terapia para você conseguir ressignificar tudo isso, é tudo de bom, tá? Para a gente não ficar enfiando sentimentos só debaixo do tapete. O floral é uma das ajudas, mas vale a pena investir numa terapia. Principalmente porque nós, dentistas, nós trabalhamos com gente, né? E diz que quem trabalha com gente precisa também saber lidar com as emoções, porque a gente vai conseguir equilibrar, a gente vai conseguir, se a gente lida com as nossas emoções, a gente lida com o do outro também, e acaba melhorando, né? Penso demais, falo demais, já falar, nossa, quanta coisa, ansiedade, preguiça, desânimo, olha, floral para desânimo, tá? Desânimo assim, ó vida, ó céus, não sei, ó vida, ó azar, ai, amanhã tem que trabalhar, ai, amanhã é segunda-feira, esta preguiça é o hornbeam, Hornbeam, H-O-R-N-B-E-A-N. Este é o Hornbeam. E a tristeza pode ser o mustard, mas daí pode ser outra tristeza. Tem muitas derivações de tristeza. E outra coisa, se eu não conseguir responder todas, tudo isso, como não tem contraindicação, os florais, tudo, se você colocar, se você digitar florais de Bach, você vai ter um básico de florais. O que não tem é um detalhamento para você conseguir entender todos esses detalhes e sentimentinhos ali dos florais na internet. Mas no próprio site do Bach Center vai ter. E nos outros sites de instituições que vendem florais também vão ter isso, tá? A preguiça é tipo falta de energia. Pode ser o Hornbeam. O Hornbeam é a sensação de segunda-feira. Ai, cansado, o cansaço da segunda-feira. Ai, amanhã é segunda. Ai, vou ter que trabalhar. Este é o Hornbeam, para você conseguir ter um pouco mais de energia. Só que não é só isso, né? Tem que ver o que é que tem por trás disso. Willow é para mágoa. Outra coisa, para quem falou aqui sobre preguiça ou desânimo, tá? Tem um floral chamado Gentian, G-E-N-T-I-A-N. O Gentian, ele é para aquele assim, ai, acho que eu vou desistir. Não, não desisti não. Ai, será que eu vou? Será que eu não vou? Então, quando tem aquela hesitação de que eu preciso, e ai, desanimei, ai, não deu certo, ai, não fechou o orçamento, ai, não deu paciência essa semana. Este é o Gentian, para a gente conseguir equilibrar esse aspecto, tá? E agora, assim, para quem já está há muito tempo na pauleira, para fazer um projeto longo, grande, este é o Gorse, Gorse, G-O-R-S, G-O-R-S-E, Gorse, para quem tem projetos grandes, tem uma tese de doutorado para entregar, tem uma tese de mestrado para entregar, tem um projeto de gestante para entregar para o posto. Este é o Gorse. E procrastinação.
Procrastinação é um sintoma muito... O nome para mágoa é willow. Ai, programar o amanhã hoje é procrastinação. Tem floral para procrastinação. Tem um floral que é fuga do presente, tá? Tô assim, não quero viver o hoje, não quero assumir o hoje, não tô aqui hoje, tô no mundo da lua, quero me dizendo, este é o clematis. Se a sensação é, ai, eu tô sempre avoada, tô sempre, ai, não sei. Este é o clematis. Tipo o adolescente, assim, ai. E depois vai deixando tudo para trás. E tem o floral, para quem ainda não encontrou o caminho na vida. Ai, não sei, faço endo, faço pério, ai, faço cirurgia, o que eu faço? Aposento, não aposento, mantenho um consultório, compro outro. Para quem tem dúvidas sobre o seu propósito, é Wild Oat. Wild Oat. Wild Oat, W-I-L-D-O-A-T. Para quem precisa achar um rumo na sua vida, um caminho, um propósito de vida. Eu sou feliz, eu tenho um propósito de vida, adoro ensinar, tá? E para quem tem culpa, sente culpa porque fez isso, porque aconteceu aquilo, é o Pine. Porque tudo isso acaba drenando a energia de todo mundo, tá bom? Meditar, respirar e florais ajudam esses pensamentos incessantes. Olha, pensamento incessante, a melhor coisa é meditar. Encontra um site de meditação que vai ter bastante coisa, tá? Medo de errar é o mimulus. Coloca o mimulus e coloca o Pine de culpa. Porque se você tem medo de errar, você vai ficar se culpando. Esse é o medo. É medo, tá? E insônia. Tristeza pelo passado vai colocar mustard, que é a tristeza, e o apego ao passado, que é o honeysuckle, que é para isso. Todos são 4 gotas, 4 vezes ao dia, tá bom? Fibromialgia depende da causa. Muito bem, bruxismo em criança depende se é ansiedade ou não, né? Os florais, se você vai mandar manipular, na farmácia de manipulação, qualquer farmácia de manipulação faz e é baratinho, tá? 10, 15 reais sai um vidrinho. E quem fizer o curso, só que eu não vi curso online ainda. Se eu achar, eu acho alguém para colocar. E se não encontrar, espera passar a pandemia que vai ter curso presencial. Gente, todo mundo é dentista, tá? Isso aqui é uma farmacologia de 38 remédios. Compra o livro, começa a ler, começa a prescrever pelo menos para você mesmo. Gente, grande beijo, grande abraço. Até mais.